E este vídeo é sobre a lição da Escola Sabatina Jovens 2020, cujo tema é Como Conhecer a Vontade de Deus, e esta semana nós estamos trabalhando em cima do tema Revelações da Vontade Divina, parte 2. E hoje nós vamos passar a lição de terça-feira. Venha comigo e vamos ver qual é a mensagem de Deus, qual é a lição para nós hoje. Amém? Então vamos lá. Antes eu gostaria de fazer um convite a vocês, para vocês já deixarem o seu like nesse vídeo, para mostrar para o YouTube que este vídeo é importante. E aí, ele reconhecendo isso, ele vai divulgar para as outras pessoas. Se inscreva no meu canal, liga o sininho de notificações, que é aquele belzinho, tá bom? Não é bel, né? É sino. Aquele sinozinho, tá bom? Vai aparecer o sino, todas as notificações, e aí você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui. Caso você não fizer isso, você não vai receber, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro, vamos fazer a nossa oração, e depois nós vamos dar início à lição. Oremos? Oremos? Então vamos lá. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Oremos. Senhor, grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Estamos abrindo agora a nossa Bíblia, Senhor. Estamos abrindo agora a nossa lição, Pai. Nos ensina, Senhor, o que o Senhor quer de nós e nos ensina, Senhor, a como obedecer e fazer a sua santa vontade, Pai. Por favor, envie o teu Santo Espírito para nos orientar em tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E aqui na lição de terça-feira, interpretação, terça-feira 14 de abril. Sabedoria e razão é o nosso título. E aqui a gente já viu que nós estudamos 3 fontes, né, para entender e compreender qual é a vontade de Deus. E hoje nós temos mais 2 formas para compreender a vontade de Deus. Então vamos lá, vamos começar. Além das 3 formas mencionadas por Ellen G. White, tá bom? Se você ainda não assistiu, assista no card que vai aparecer aí em cima. Depois você vem para cá, tá bom? Do seu lado direito vai aparecer um cardzinho agora. E é só clicar nele e assistir. Então vamos continuar. A Bíblia menciona outras 2 fontes reveladoras da vontade divina. Provérbios 15, no verso 22, menciona que na multidão de conselheiros há sabedoria. Isto é verdade, tá bom? É verídico. Só que tem um porém. Antes de tomar uma grande decisão, é prudente consultar pessoas tementes e fiéis a Deus, de preferência pessoas que conhecem a palavra de Deus e também o espírito de profecia e pratica. Esses são os que nós devemos procurar. E aqui, não grifei aqui, mas aqui fala, ó, a Bíblia contém diversos relatos em que profetas, líderes e outras pessoas foram consultadas para saber qual era a vontade de Deus. Então aqui a gente já tem referência de que é melhor procurar uma pessoa que conhece a vontade de Deus e obedece. Aqui embaixo eu marquei. Elas devem saber quem você é e desejar o seu bem. Ou seja, tem alguns princípios para a gente analisar antes de tomar uma decisão, tá bom? Então aqui, devem conhecer seus valores, sua visão de mundo, seus objetivos de vida, sua história, seu caráter e sua experiência. Em resumo, elas devem te amar, certo? Elas também precisam ter experiência de vida. Elas precisam te amar e ter experiência de vida e te conhecer muito bem, certo? Conseguiu entender isto? Agora nós vamos adiante, que diz assim: além do conselho dos sábios, nós temos outra forma. Qual é a outra forma? A Bíblia também dá importância à razão, ou seja, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, Isaías capítulo 1, verso 18. Nossas decisões precisam ser analisadas racionalmente, não utilizar a emoção, e sim a racionalidade, tá bom? E depois diz assim: a razão e o discernimento podem ser úteis para aplicar os princípios bíblicos no contexto de cada caso ou decisão a ser tomada. Por exemplo, um exemplo aqui. Devemos guardar o sábado, mas Deus não nos dá um programa minuto a minuto específico como devemos guardá-lo. Para estabelecer isso, precisamos usar a razão, certo? Então a gente precisa criar o quê? Um relacionamento com Deus. Sem relacionamento, não há adoração, não há guarda do sábado, não há amor e não há experiência na verdade e não há preparação no caráter para o reino do céu, certo? E agora nós vamos para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje trabalha na passagem de Lucas 24, no verso 13 ao 35, depois o verso 44, depois o 45. E agora nós vamos ler e depois nós vamos tentar responder a pergunta, tá bom? Mas vocês vão deixar a resposta aí nos comentários. Então vamos lá. Abra você também a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, do verso 13 ao 35, nós vamos ler agora. Deixei a online porque online tá aparecendo muitos anúncios e eu posso tomar strike por causa disso. Vamos lá? Então abra sua Bíblia para lermos
o que diz a palavra de Deus. E diz assim: naquele mesmo dia, os dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, isto é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E no verso 44 e 45 diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém? Agora que nós já lemos, gostaria que vocês deixassem no comentário. Claro que você não é obrigado, mas seria legal se você participasse, interagisse e deixasse aí a sua experiência com estas passagens e a respeito do seu conhecimento com esta pergunta, que é a seguinte: como Jesus usou as Escrituras para ensinar aos discípulos a mensagem do Evangelho? Em Lucas, no capítulo 24, como nós já lemos, não esquece de responder antes de a gente ler aqui, tá bom? Dá uma pausa aí e responde. Então vamos lá, em Lucas, no capítulo 24, no verso 44 e 45, Cristo disse: são estas as palavras que eu vos falei. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Isso estabelece claramente que Jesus, o verbo a gente vê lá em João no capítulo 1, do verso 1 ao 3, e o verso 14 fala de que ele era o verbo se fez carne. Por isso que é o verbo encarnado ali, tá bom? Continuando. Confiava na autoridade das Escrituras para explicar como essas coisas foram preditas centenas de anos antes, para que quando se cumprisse, crescem. Mas ainda assim, eles tiveram dificuldade de crer naquilo que já havia sido ensinado a eles. E assim também está acontecendo com a maioria de nós e até mesmo para mim, porque eu demorei muito tempo para entender isso aqui e só agora que eu estou exercendo a fé em Cristo Jesus como realmente deve ser, e espero continuar assim até a minha morte ou até a vinda de Jesus Cristo. E que você também possa tomar essa decisão hoje e aplicar isto na sua vida, entendendo que a Escritura Sagrada é fonte de vida eterna, é fonte para sabermos toda a verdade, para ter todo o conhecimento do futuro, para ter todo
todo o conhecimento e certeza de que Deus reinará, de que Deus colocará o seu reino e imperará para todo sempre. Amém. Todo aquele que deseja estar com Ele, busque sempre o Espírito Santo para que Ele possa te ajudar a moldar o seu caráter e a cada dia você tenha e desenvolva e mostre o caráter de Jesus Cristo na sua vida através da sua busca diária. E agora eu gostaria de mencionar aqui o Pense Nisto. Gostaria que vocês deixassem no comentário ou apenas pensassem mesmo, refletissem a respeito disso, tá bom? A gente leu aí o Salmo 23 e tem aqui as seguintes perguntas. Observando o texto bíblico que você copiou e marcou, que ideia principal você destacaria? Quais perguntas surgem em sua mente quando você está estudando isso aí? Você chegou a alguma conclusão? Depois de que você leu e estudou e meditou nela, você chegou a algum tipo de conclusão? Deixe nos comentários ou escreva no seu caderno, escreva no seu computador, escreva no seu celular ou pense, medite nisso para que você possa desenvolver cada vez mais o caráter de Cristo Jesus. Então esta foi a mensagem de hoje. Vou deixar um card aqui em cima da lição da Escola Sabatina Jovens da semana, certo? Está aqui em cima, só você clicar e assistir. Esta é a mensagem para nós no dia de hoje, mais 2 formas de a gente compreender e entender a vontade de Deus, tá bom? Para a gente aprender a fazer a vontade de Deus, nós tivemos aí 5 maneiras e eu gostaria que você deixasse agora nos comentários quais são essas 5 que nós aprendemos, certo? Esse é um desafio que eu estou fazendo para você, para a gente exercer aquilo que a gente aprendeu durante esses dias que já se passaram, certo? Agora vamos fazer a nossa oração final e então vou fazer umas chamadas, mas não é tão importante quanto o estudo diário da lição e da palavra de Deus, amém? Então vamos lá, oremos. Senhor grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, obrigado pela lição de hoje, Senhor. Guarda essa mensagem no nosso coração, na nossa mente e nos ajuda a praticar a cada dia, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para mostrar para o YouTube que este vídeo é importante, que esse conteúdo é importante, que vai salvar vidas. Então, deixe o seu like para fazer com que este vídeo chegue a outras pessoas. Se você acredita que esse conteúdo não vai ajudar, então não deixe o seu like, certo? Se inscreva no meu canal, liga o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui, principalmente das próximas lições que vão vir, que eu agora vou tentar atender esse desafio, né, que me fizeram para eu postar diariamente. Então é isso aí, que Deus te abençoe, te enriqueça com a sua graça e com o seu amor e que possamos juntos a cada dia meditar na palavra de Deus, meditar na lição e buscar sempre exercer por amor a Deus, no nome de Cristo Jesus, que tem muito poder, e pedir para o Espírito Santo nos instruir cada dia para que possamos desenvolver o caráter de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.